Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Júbilo. Eu não sei se você é daqueles que nasceu assim meio que sem querer ou se você foi planejado. Mas se eu tivesse que adivinhar, eu chutaria que você foi feito sem querer, já que eu tenho, na verdade, mais chances de acertar. E assim, eu não sou mãe de Ná, não. Na verdade, esse meu palpite ele tem fundamento, já que a maior parte dos bebês no Brasil não foram planejados. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa brasileira, ela entrevistou 24 mil pessoas que tiveram filhos entre 2011 e 2012 e constatou que 55,4% das gestações não estavam nos planos da família. Muita gente sabe que um casal, quando não quer ter filhos, precisa usar algum tipo de método contraceptivo quando tem, relações sexuais, quando faz um amorzinho. Em um mundo perfeito, as pessoas usam esses métodos e eles funcionam em 100% dos casos. Mas isso em um mundo perfeito, porque na verdade muitas pessoas acabam não tendo esse tipo de informação e por isso acabam tendo uma gravidez não planejada. E mesmo que as pessoas tenham toda a educação sexual, mesmo essas pessoas que aprenderam tudo sobre como evitar uma gravidez, elas também acabam tendo filhos sem querer. Até porque todos os métodos contraceptivos, eles têm taxas de falhas. E às vezes outros problemas também podem acontecer. Muitas vezes a pessoa foi lá e esqueceu de tomar a pílula anticoncepcional. Ou ainda, a camisinha, ela estava vencida e acabou estourando. Tu sabia que camisinha tem validade? Sabia? Mas tem, cara. Olha aí essa da tua carteira aí. E essas coisas acontecem e as pessoas acabam tendo relações mesmo assim. Só que existe um método de emergência que pode evitar a gravidez depois que a relação sexual já aconteceu, que é a famosa pílula do dia seguinte. Essa pílula, ela impede que ocorra a fecundação, ou seja, a gravidez, ela não chega a existir. E nesse vídeo, eu vou te explicar como é que essa pílula faz isso. A pílula do dia seguinte é muito vendida nas farmácias por aí e também ela está disponível nos postinhos de graça pelo SUS. E apesar do nome, a pílula do dia seguinte, ela não precisa ser tomada exatamente no dia seguinte. Obviamente que quanto antes ela for tomada, melhor, já que a sua eficácia ela vai diminuindo conforme o passar dos dias. Aliás, existem vários tipos de pílulas e algumas delas podem funcionar até 3 dias depois da relação sexual. Tem algumas, inclusive, que elas podem funcionar até 5 dias depois do coito, Aquela palavra de biólogo, coito, depois do coito. 5 dias. Quando a pessoa passa pelo período de ovulação no ciclo menstrual, um óvulo é liberado nas tubas uterinas, que são os canais que ligam os ovários ao útero. E esse óvulo, ele vai ficar por lá entre 12 e 24 horas esperando algum espermatozoide chegar para fecundar ele e formar um novo ser humaninho para esse mundo. Aliás, só um parênteses aqui, eu estou usando o nome óvulo aqui por uma questão de facilidade no entendimento da mensagem. Mas o nome correto é ovócito secundário. É que daqui a pouco aparece sempre um chatão metido a espertão. Ai, você falou, não é? Então já estou explicando aqui, mas na verdade é o ovócito secundário, porque o óvulo só é chamado de óvulo depois da fecundação. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse assunto, quero saber tudo sobre reprodução humana, você pode acessar a plataforma do A Prova Total no link que está aqui na descrição, porque lá você vai encontrar videoaulas explicando exatamente isso pra você. Vou voltar ao vídeo agora, já me expliquei, tem que se explicar, Que a galera não é fácil não, tem uma galera que é difícil, Mas vamos lá. Mas bora aqui voltar à pílula do dia seguinte. Vamos pegar um caso aqui. Se a pessoa que transou no pelo, ou seja, ela transou sem proteção, sem camisinha, se ela não tiver ovulado ainda, a pílula do dia seguinte, nesse caso, ela vai impedir que a ovulação aconteça. Mas, caso a ovulação já tenha acontecido, essa pílula ela vai ter outros efeitos, como, por exemplo, atrapalhar a movimentação dos espermatozoides, tentando evitar ao máximo que eles se encontrem com o óvulo. Mas Jubão, como é que ela consegue fazer tudo isso? Isso acontece porque essa pílula ela é feita com hormônios sintéticos.
E quando ela é tomada, esses hormônios eles são liberados na corrente sanguínea. Essas substâncias diminuem no organismo o nível do hormônio que a gente conhece como folículo estimulante, que é o FSH. E uma das funções do FSH é possibilitar os movimentos que empurram o óvulo dos ovários para as tubas uterinas. Só que sem o FSH, esses movimentos eles param. E isso acaba atrasando a ovulação, já que o óvulo ele vai ficar lá no ovário estacionado, preso, e ele não tem como sair para as tubas e encontrar os espermatozoides. E para garantir o serviço, a pílula também ela engrossa o muco cervical, que acaba prendendo o esperma e aí ele não consegue se movimentar. Então é uma forma de impedir o encontro entre o óvulo e o espermatozoide caso a ovulação já tenha acontecido, evitando assim a fecundação. Vale salientar que a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ela não acontece imediatamente depois do ato sexual. Antes de chegar no óvulo, o espermatozoide ele sofre algumas mudanças biológicas nas tubas, que são os canais que ligam os ovários ao útero. E isso leva tempo. E exatamente por isso que dá tempo da pílula do dia seguinte agir depois da relação, porque o espermatozoide ainda não encontrou o óvulo. Algumas pessoas consideram a pílula do dia seguinte como sendo uma forma de aborto, mas na verdade essa pílula ela interrompe uma possível gravidez antes que ela comece e não depois que ela já começou. Os estudos clínicos mostram que essas pílulas elas previnem a gravidez antes da fecundação e nenhum estudo mostrou efeitos dessa pílula quando já aconteceu a fecundação, ou seja, ela não vai atrapalhar a implantação, por exemplo, do embrião no útero. E ela também não vai ter efeitos negativos nesse embrião depois disso. Então não, ela não pode ser considerada uma forma de aborto. E apesar de ter efeitos colaterais como dor de cabeça e náuseas, em geral, a pílula ela é segura para as pessoas de todas as idades. Mas ó, escuta o que eu vou te falar. Como ela tem uma grande quantidade de hormônios, se a pessoa ficar tomando essa pílula sempre, aí sim ela vai fazer mal para a saúde. Só para você ter uma ideia da quantidade de hormônios, uma pílula dessas equivale a meia cartela do anticoncepcional comum de uma vez só. Então é como se a pessoa tomasse meia cartela de anticoncepcional numa única vez. Então, é melhor deixar ela para os momentos de emergência, porque se a pessoa utilizar a pílula com muita frequência, ela pode perder a eficácia, desregular totalmente o ciclo menstrual e causar efeitos colaterais, como náuseas, vômito, fadiga e até mesmo sangramentos. Então, a pessoa ela não pode usar a pílula do dia seguinte como ela faz o uso do anticoncepcional. São coisas diferentes, porque tem, né, gente que fica falei, pá, usa. Não pode fazer isso. E tem outra, né, a pílula também, ela não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, que são as famosas ISTs, como é o caso da sífilis, do HPV, da AIDS. Então, se a pessoa faz sexo no pelo desprotegido, também é importante fazer um teste contra essas doenças no posto de saúde mais próximo. E sempre que puder, de preferência sempre, né, usar proteção, porque essa é uma forma saudável e higiênica de levar a vida. Maravilha! E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui pro Job e Jobão nos comentários. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau!